Como é que vocês estão? Boa noite. Nuno de Deus, Race Plus PT. Uma vez mais convosco hoje, sábado, dia 5/12. Malta, vocês já viram que nós estamos naquela quadra de dezembro e do Natal? Epá, isto tem sido espetacular, meu. A rapidez com que a malta se tem deparado, não é, com estas situações, com pandemias e afins, tem sido uma coisa que é quase colossal. No entanto, nunca se esqueçam, o vírus continua aí. Ele não foi distribuir presentes com o Pai Natal nas renas e no Ternó. Não, ele continua aí. Por isso malta, tenham atenção, vão continuando a fazer as medidas que a DGS refere. Lavem as mãozinhas, distanciamento social, máscarazinha posta. Epá, tenham atenção às deslocações, porque nós todos, eu incluído, estou deserto que isto acabe, que é para ver se eu começo a fazer outro tipo de conteúdo também para vocês. Tenho ano de visitas para fazer, tenho outros carros para vos mostrar, tenho outros donos para conversar. Por isso mesmo, malta, isto hoje vai ser espetacular. Eu vou ter o João Ferreira com o seu Panda à bar. A malta está toda a dizer, mas nunca houve um Panda à bar e isto e aquilo. Epá, vamos conversar com o João e ele vai fazer o favor e o gosto verdadeiro de nos explicar, ok? Que tipo de carro é que este é. Eu vou chamá-lo aqui à conversa, porque já vi que ele já entrou. E, epá, vai ser qualquer coisa de espetacular. Por isso, bora lá enviar o pedido. Ele vai entrar connosco aqui em direto e vamos ter 1h30 à vontade, espetacular. Ora, aí está ele. Olá, João. Olá, boa noite. Seja bem-vindo uma vez mais desde há bocadinho. Está tudo bem? Está tudo impecável. Graças a Deus, amigo, graças a Deus. Epá, eu estava aqui a falar com a malta, estavas aí a ver de certeza, não é? Estou super curioso para conhecer o teu projeto. Epá, a malta não sabe, e tu também não, porque a gente ainda não teve muito tempo para conversar, mas eu sou bastante fã do Fiat Panda. O meu pai também está aqui hoje a assistir e ele talvez se lembre que eu antes de ter carro tive mota, não é? Já tinha carta de carro, mas depois quis ter uma mota. Andei numa Virago durante ano de tempo, que eu gostava imenso, não é? Mas houve uma altura que eu pensei, isto a minha mulher volta e meia já se está a queixar aqui um bocadinho das costas, volta e meia também apanhamos com chuva, e comecei a pensar, se calhar carro era uma opção. É uma opção. E na altura, aqui em Massamá, estava à venda, e acho que até o dono do stand estava até interessado na retoma da minha moto. Estava à venda um Panda, meu, igual ao teu, não é? Mas todo ele prata. E era a versão, se não estou em erro, corrige-me porque eu não sou grande especialista em Pandas, mas acho que era um 1000 Fire. Existiu ou não existiu? Existe. 1100, existe. Exatamente. Aquele era um 1000 com motor Fire e já tinha as jantes do Uno Turbo. Ou seja, o carro prateado com as jantes todas impecáveis, meu. Houve aquilo, eu adorava aquele carro. E os meus pais é que não ficaram muito coisa. Tal, Panda, bel. Pronto, então olha, lá tive um Fiat à mesma, ou seja, o meu primeiro carro foi um 45, um Uno 45i, versão Evolution. Da família. Exatamente, é da família, o motor é praticamente a mesma coisa. O carro era um bocadinho nada maior, não é? E tinha 4 portas e os meus pais ficaram todos contentes. Porque eu despachei a moto, não é? E fiquei com o carro. E a partir daí, por acaso, nunca mais tive moto para andar. Ou seja, ainda tentei restaurar uma, a coisa não correu bem, vendi as coisinhas e pronto. E ficou tipo um break-even. Mas, amigo, isto hoje vai ser épico, tu tens noção, não é? Ou seja... O que é normal. Tem havido N de malta, não é? Aqui a mandar-me algumas PMs a dizer que nunca existiu na vida, um pandabar, o que é isto e não sei o quê. Mas eu tinha-lhes explicado a eles, não é? Que nada melhor que o senhor dono para nos falar, não é? De onde é que vem esta inspiração, de onde é que vem, entendes, todo este teu gosto pelo Fiat Panda. E por isso mesmo, não é? Eu elaborei umas perguntas para hoje a gente fazer e estamos aqui à conversa. Sentes-te bem? Está tudo ok? Cabo, em perfeitas condições para começar a falar. Graças a Deus, estás-me a ouvir bem, está tudo porreiro, não é?
Sim, sim, sim. Ora, mais nada. Então é assim, eu estou aqui todo contente. Estão bastantes pessoas a entrar. Malta, vocês que acabaram de entrar, sejam bem-vindos uma vez mais aqui à Race Plus Portugal. Hoje, dia 5 de dezembro, estamos com o João Ferreira. Epá, eu estou bastante contente. Estou mesmo em pulgas para saber. Vamos dar aqui início, não é, a esta nossa conversa. Há quem te diga que isto é uma entrevista. Epá, eu praticamente defino como sendo uma conversa. Uma conversa de café. Exatamente. Há bocado fiz um pequeno direto com o João, não é? Mais para, pronto, para ele também se integrar, como é que poderia assistir e fazer aqui um live, não é? Porque quem não tem Instagram há muito tempo às vezes pode ter algumas dificuldades, pá, e é normal, estamos aqui. Mas correu tudo bem, como vimos, e tive a conversar também, tive a oportunidade de conversar com o João e sei que ele também tem uma paixão tal como eu. Tem outros 2 carros na garagem, 3, que, que têm um H. Mas para não ser faccioso e não começar já a levar aí mesmo porrada valente no lombo, vamos falar sobre o Panda. Exatamente. Então conta-nos lá. És rapazinho para que idade? 37. É. 37 belas primaveras. É pá, 37 anos, que maravilha, que maravilha. Já ninguém tem 37 anos, como eu costumo dizer. Agora já não, agora já não. Eu que já estive. Exatamente. A gente fica todos nos 25, mais ou menos. Não, É mais ou menos, exato. Pelo menos de Em espírito. cada perna. Exatamente. É uma boa casta, é uma boa casta. Então, e diz-nos lá, que profissão é que tu tens? Tenho formação em eletromecânica, sendo que neste momento não estou a exercer na totalidade. Estou na parte mais de eletrónica neste momento. É lá! Isso também é muito bom. Ouvi dizer que é porreiro a parte eletrónica. O que é que te agrada mais? É a mesma a eletromecânica em si ou a eletrónica? Eletromecânica. Eletromecânica. O sujar as mãos e tudo mais. É o que me dá mais gozo. Epá, acredito. Epá, eu também gosto. Não tenho tanta predisposição genética, não é? Para sujar e arranjar, mas para desarranjar estou cá eu. Dá-me uma chave que eu desmonto tudo. Montar Somos 8. é que é assim, mas pá, dá-me lá a chave, um gajo chega e faz. mas também gosta de aprender. Então, e diz-nos lá. Fala lá aqui um bocadinho de ti em si, porque aqui a malta toda que nos está a ver é para conhecer o Panda, mas já lá vamos, malta, já lá vamos. Primeiro, não é? Temos que falar aqui com o convidado, senão que raio de entrevista é que seria esta, não é? Exato. Vamos lá. O que é que tu, João, gostas, o que é que te dá gosto de fazer? Acho que o que o comum dos homens gostam, nada como uns bons jantares e almoços com os amigos, carros, isso é o prato do dia. Aliás, diria que 60% do pensamento anda à volta disso, sempre. Tirando isso, que sou pessoa normal, como todas as outras, os interesses andam tudo dentro do mesmo. Ou seja, não existe nada de fora da bolha, que não isso. Claro, mas é sempre bom a gente saber, ou seja, pronto, para além dos carros e dos amigos, obviamente que és pai de filha e de família, não é? Chefe de família. Isso tem a família que está acima de tudo, como é lógico. Ora, E quando digo 60% de pensamento, já estou a pegar naqueles 40% que sobraram e estou a dividir em 60%, pronto, vá lá. Primeiro está a família e levam muito tempo, e aliás é eles que me tenho dedicado mais, dá uns tempos para cá, como é lógico. Ora bem, eu partilhei uma foto lindíssima que tu me enviaste, que é a tua filhota com o volante do teu Panda na mão. É algo que me dá muito gosto, porque também sou pai de uma filha, não é? E tenho grandes amigos meus que me dizem que eu estou a treinar muito bem a minha filha, como se costuma dizer. Ou seja, a minha filha já disse que quando crescer vai querer ser médica, não é? E o carro que vai ter é um Honda Civic Type R. Ela não quer outro Honda Civic, tem que ser Type R. Epá, como é que ela arranjou esta paixão, esta ideia? Não faça mais pura das ideias, não é? Mas... Foi Exato. Foi alguma brisa que lhe deu, assim, não é? Mas pronto, ela inclusivamente quando vai ao meu local de trabalho e cada vez que lá está não é? Ela faz questão de tirar foto ao lado dele ou dentro do carro. Por isso, pronto, acho que estou no bom caminho, como muitos amigos meus me dizem, não é?
E tem Epá, bom gosto, tem bom gosto. exato, também, também. Há quem discorde, há aqui algumas pessoas que nos estão a assistir que dizem logo que VAG é vida. Epá, uh, Bom, também, se for um BR6, um G60, para mim também são vida, realmente. mas, Concordo plenamente. mas a Camila, mesmo assim, normalmente ela só fala em Honda, Civic e Type R. Pronto, já não é mau, acho que estou estou bem Está servido. uma frase completa. Sim, tens razão. E tenho visto a tua filhota, presumo que ela também gosta imenso de estar no carro do É, pai. adoro. Tens Adoro, já foi criada neste ambiente, claro que eles são criados neste ambiente, tudo se conjuga. Ora bem, e diz-me uma coisa, tens mais alguma filhota ou algum filhote? Tenho um que tem 1 ano, portanto tenho grandes esperanças também que venha a sair dali um grande artista. Vamos lá ver. Certeza absoluta, amigo, não te preocupes. Eles já seguem as passadas dos irmãos, por isso, assim que ele começar a ver que a mana vai ter com o pai e gosta do carro do pai e anda agarrado ao volante, ele também quer. Certezinha absoluta. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver depois, quando eles crescerem, não é? Quem é que fica com o Panda e quem é que fica com o Honda? Já existem essas discussões, da parte da mais velha. Pronto, Vamos lá ver. lá está. Mas isso é natural. Vai-te preparando. Ainda tens uns aninhos, pelo que eu percebi, mas vai-te preparando que a coisa vai correr. Vamos ver. Então, e conta lá aqui um bocadinho. Eu acho isto um piadão, não é? Porque tendo sabido que tu tens 2 ou 3 Hondas, também gostas, não é? Ou seja, não era a tua marca de eleição, não era uma paixão, mas depois, entretanto, não é? Nem eu pronto. Pronto. Mas pronto, entretanto acabaste, não é? Também por achar piada, como se costuma dizer ali à marca do H. Explica-nos lá porquê um Panda. Decorria o célebre ano de 2003, em que eu tinha na altura um Mercedes 190 e um grande amigo meu tinha tido um Panda. E então eu brincava muito com ele ao dizer-lhe que só a frente do Mercedes era maior do que o Panda. Portanto, o Panda não interessava para nada. Decorreram uns anos e chegou o ano de 2009, em que, por coincidência, tinha um primo meu que comprou o meu Panda, ficou com ele porque ele tem uma oficina. O Panda estava impecável, direitinho, e ele estava a começar a levar aquilo para dar umas voltas, para fazer uns trilhos e tudo mais. Aquilo me teve um bocado de pena e eu também precisava de um carro para dar umas voltitas. Então entrei em conversações com ele, que foi difícil, porque ele estava mesmo fortemente virado para fazer os trilhos, mas lá me vendeu o carro. Então, como ele tinha oficina, que é um defeito que eu tenho, ou seja, vendeu-me o carro, eu quis logo dar um jeito àquilo e colocar um bocadinho ao meu gosto. O carro foi totalmente desmontado. E quando digo totalmente, ficou única e exclusivamente o chassi. Foi feito logo um motor, ou seja, o motor original dele tenho neste momento guardado, embalado com a revisão feita e tudo mais em celofane, portanto está guardado pronto um dia destes, pronto, para ir para o sítio, se assim for, se lá chegar. E então, ele desde 2009 até hoje passou por imensas transformações e aquele primeiro motor que foi feito em 2009 já foram feitos 2 a seguir. Poxa. Já foram feitos 2 em seguida. Um em 2012, mais ou menos, e o definitivo para já em 2015. Tirando isso, pronto, o porquê do Panda? O Panda foi ganhando gosto porque uma coisa foi puxando a outra. Comecei pelo motor, depois fui para as suspensões, travões, depois extras da época, que poucos têm, tentar conseguir esses extras e dar essa imagem, desde bancos, há uma panóplia, ou seja, o carro tem em si tem material de 5 ou 6 carros distintos, desde alemães, ou seja, está ali, tem ali um bocadinho
do mundo automóvel sem discriminação, sem racismo, que é uma palavra que está muito agora em voga, portanto, julgo que sim, na perfeição. Epá, é engraçado poder assistir a ti a falar sobre ele, não é? E o que é que já foi feito? Porque epá, nota-se, não é? Que tens mesmo um verdadeiro. Foi crescendo um gosto especial, não é? Por um carro pequenino e que em 2003 não servia para nada e que agora, não é? E que agora tem um lugar muito especial no teu coração, não é? Porque, epá, efetivamente. Aquilo que tu tens feito e as peças que tu conseguiste arranjar já, não é? E que de certeza que ainda deves continuar à procura e outras coisas, não é? São coisas que demonstram mesmo que tem que haver um bocado de paixão. Caso contrário, não passava de um decorador, como eu costumo dizer, de fachada, não é? Ou então já estava a servir de outra coisa qualquer, ou de vaso para as plantas, ou eu sei lá, não é? Como se costuma. Não, e temos sempre usufruído dele sempre que possível, como é lógico. Ora bem. Aliás, chegou a ser o carro de férias da família, portanto, só isso diz muito. É tão fixe. De verão, sem ar-condicionado, sem nada, e vamos lá, por aí abaixo, com um alicate e um arame na mão, que é as avarias que possa aquilo ter, resolve-se perfeitamente. Portanto, também cheguei a fazer o mesmo com o meu 106 Rally. Também foi carro de férias, também foi carro de família, daily car. E deixou-me ainda muitas saudades porque nunca se negou a nada. Também, lá está, é outro carrinho pequenininho que tem muita história e que só que os tem, não é? E que começa a ver realmente lhes dá valor. Então, e olha lá, diz-nos lá. Esta questão eu acho piada, porque é assim, e vai de encontro àquilo que tu contaste. Quem olha para o teu carro, não é? Ou seja, assim à primeira vista, quando ele está parado, nota, que ele já está bastante modificado face a um Panda normal, não é? Ou seja, o Panda tem aquela sua simplicidade, tem aquela linha quadradinha que toda a gente conhece, mas lá está, tu já o colocaste num patamar onde ele já está muito mais agressivo, já está muito mais modificado e nota-se bem, não é? Essa modificação que está lá presente. Mas eu verifiquei e soube, não é? Que tu te inspiraste numa versão especial do Panda, porque tu vais-nos explicar, mas a Fiat em si, não é? E alguns modelos da Fiat têm versões que nunca mais acabam, como se costuma dizer, não é? Uma panóplia ali de versões. O carro é o mesmo, mas depois muda os interiores, ou o exterior, ou o motor, ou a estética, eu sei lá, não é? Há tanta coisa que a gente pode fazer ali e que tu também te fizeste. Mas como é que surgiu esta ideia de modificares e transformares o teu Panda? É assim, como eu já havia dito, no início dei-lhe um pequeno jeito, uma pintura como deve ser, um novo coração, pequenos updates. O problema é que depois começou a puxar outras coisas, ou seja, e eu vi-me obrigado, o meu gosto pelo carro foi crescendo, sem sombra de dúvida, e assim, quem comprar um carro destes vai ver que é muito mais do que aquela simplicidade que ele aparenta ter. Pronto, e eu comecei por aos poucos. Depois, com umas certas provas, certos convívios que foram sendo feitos e tudo mais, ou seja, obrigou-me a fazer os upgrades e a chegar a esta fase. Para inspiração, servi-me do Seat Panda 45 de Carlos Sainz, foi feito o troféu em 82, em que ele concorreu, aliás foi pioneiro nisso. O carro saiu em 1980. Em 1981 já existia em catálogo em Espanha o Seat Panda Abarth, que consistia em colaças trabalhadas, filtros de ar, carburadores, entre outras pequenas peças, que até foram muito utilizadas nos 127, com os motores de 900 cilindrada. Sendo que o Seat Panda Abarth, saído em Espanha, tinha 60 cavalos, uns 60 bravos cavalos, comparado com os 37 ou 34 que possa ter na altura o Panda. Ou seja, depois inspirei-me um bocadinho na imagem de rally. Eu comecei dos anos 80, adoro o Grupo B, ou seja, aqueles, ver um Audi 4, uns Lancias, ou seja, tudo isso me fascina. E então eu quis juntar esses três fatores, digamos assim,
e fazer um só, mas à minha imagem, que é o que ele está mais ou menos na realidade. Ou seja, sim, existe o Seat Panda Abarth, ou seja, não é mentira nenhuma, aquela decoração que está à volta dele deu-me muito que fazer, a mim e principalmente a um primo meu que trabalhava em publicidade, foi cerca de uma semana para desenhar em computador aquilo e depois foram 2 dias para colocar aquilo ao sítio. Ou seja, tenho ali imenso trabalho e felizmente de muitos amigos meus. Porque ou por esta razão eu não conseguia fazer sozinho, ou precisava da ajuda de um amigo que tinha condições físicas para se colocar lá o carro, entre outras coisas. Portanto, este projeto é meu, sim, porque eu é que idealizo o que quero, mas sempre com a ajuda de grandes amigos que me têm ajudado a chegar lá, a chegar a bom porto. É tão bom poder saber e conhecer a história, não é, dos projetos, porque todos vocês, todos os que têm um carro designado projeto, não é? Ou recorrem, nunca se consegue fazer tudo sozinho. Era bom, mas não dá. E eu identifico-me bastante contigo, não atualmente no meu carro, embora eu ainda esteja à procura, já comentei contigo, não é? Já tenho algumas peças que procurei, ainda vou, obviamente, colocar outras para colocar mais ao meu gosto, mas, é bonito ver e conhecer pessoas como tu e outros que têm estado aqui na página, no canal, que também se dedicam a pesquisar e a estudar, lá está, a história do modelo que têm, que é uma coisa que, por exemplo, quanto mais antigo, não é, mais difícil se torna. Ou seja, eu digo-te assim, há uns meses atrás eu tive aqui a visita e a presença do Hugo Felício, que tem um Datsun Trieste. E ele comentava comigo, não é? Ele tem umas jantes muito bonitas no carro dele, que eram as jantes de troféu que se usavam na época. Mas ele tinha-me dito que tinha tido mais dificuldade em arranjar os tampões originais do carro dele, estás a perceber? E as jantes de ferro, não é? Com as medidas específicas, do que propriamente estas jantes de troféu ou outras. Mas ia montá-las só porque, na altura, o carro dele vinha assim. E ele diz, Nuno, eu quando pego no meu carro, se calhar também sentes a mesma coisa, embora um bocadinho amplificada. Mas ele diz, eu quando pego no meu carro, eu gosto de me sentir como se estivesse naquela altura que ele saiu. E ele diz que é os cheiros, é a maneira dele conduzir, não é? É o carro em si e o trabalhar dele que o transportam para isso e lhe dão aquele gozo. Tal como tu. Exatamente, é um pedaço da história. E tu estás-me a dizer que, imagina, demoraste, o teu primo demorou uma semana quase, não é? Para fazer todos os decalques e projetar tudo no computador. 2 dias de trabalho, às vezes a malta pensa, 2 dias, calma, são 2 dias de trabalho de volta de um carro para deixar aquilo impecável, dá muito trabalho. Dá muito. Não fazem a pequena ideia. Quem nunca se meteu isto não faz a pequena ideia. E o mais difícil são os pequenos detalhes. Ou seja, se calhar olhas para ali e vês ali um logo com aquelas medidas em curva, com inclinação, mas ele está ali perfeitinho. Aquilo deu um trabalhão só para chegar àquele ponto. Porque aí já entra depois a geometria descritiva nos programas de computador, já entra isso tudo para se fazer lá para chegar ao resultado final, digamos. Exatamente. Tem que se puxar pela cabeça, digamos, né? E muito, porque para sair alguma coisa de jeito e que seja agradável à vista, não é? Como o teu carro, o teu e outros, mas já que ele tem uma decoração específica, pelo menos que fique impecável, não é? Que não haja bolhas, que fique tudo direitinho, é o mínimo, Exatamente. Então, e diz-me lá, assim, por exemplo, foi o teu primo que desenvolveu e que estava a trabalhar em publicidade, não é? Na gráfica, que te desenvolveu todo este esquema cromático, acho que se pode designar assim, não é? Sim. Tens aplicado ao teu carro. Mas seguramente, e embora tu gostes de mecânica, de certeza que deves ter tido mais apoio de outras pessoas, não só na revisão do teu carro, nas retificações dos motores e nas transformações que tu tens feito. Queres partilhar quem é que costuma dar apoio nesta tua viagem com o teu Panda?
Sim, sim. Tenho, por exemplo, quando é a nível de mecânica, tenho outro meu primo que tem uma oficina, ele que faz as manutenções e o grande grosso do trabalho de mecânica. Mas, à parte disso, depois tenho outros amigos. Aliás, um deles recentemente ajudou-me bastante porque fiz o upgrade da travagem e sem ele não teria conseguido fazer o update, por simplesmente. Portanto, é assim, isto, digamos que é uma situação que está sempre em movimento, ou seja, dependendo do tipo de trabalho, da especificidade de trabalho, eu felizmente estou rodeado de um amigo que me consegue ajudar nesse campo e consegue chegar a ler a minha ideia para a implementar. Até porque todos nós temos o gosto dos carros, todos nós temos qualquer coisa no carro, e depois temos a vantagem que é, eu precisei dele para essa situação, como ele pode eventualmente precisar de mim, dos meus conhecimentos para outra. Ou seja, e isto, andamos aqui numa situação de compromisso quase, digamos. Não, isso é bonito assistir, porque para já, grande parte da tua família, não é? Neste caso te apoia, te conhece e te dá a mão para tu conseguires criar, não é? E dares vida a estes teus devaneios, não é? Desculpa o termo, mas é um bocadinho assim. Mas, epá, acho giríssimo também, não é? Que estejas sempre rodeado de pessoas que te leem, que sabem o que é que tu estás a falar. Achei curioso isso, porque assim, como é que eu te vou explicar? A não ser que tu muitas vezes tenhas capacidade suficiente para transpor uma ideia, seja para papel ou para computador, não é? E mostrares aquilo que realmente te vai na cabeça, poucas pessoas às vezes te conseguem ler. Ou seja, estás a falar, mas muita gente pode não dizer, não estou a perceber nada o que é que este gajo quer. Já te aconteceu certamente, não é? Mas... Com certeza. Mas é mais fácil para quem trabalha no ramo ou para quem está ligado ao ramo automóvel. E estes meus amigos são tão malucos como eu porque também estão ligados a esse ramo e também gostam. Ou seja, claro, torna-se tudo muito mais fácil, muito mais fácil. Epá, é giríssimo isso e lá está, e acaba por ser um projeto desenvolvido não só por ti, não é? Mas por mais outras pessoas que gostam. E que acabam por ir, não é? na ideia. Epá, acho isso giríssimo e super interessante. Eu também tenho, e graças a Deus, não é? Também tenho pessoas como tu, nomeadamente o Flávio da TRS e outros amigos, não é? Que me têm dado bastante apoio. Antes do Flávio conheci o Sérgio Ninja. Epá, de pessoas também ligadas aos ondas, não é? E outros meios e outros mundos, não é? Também muita gente dos 106 Rally. A entrevista da semana passada foi com o Sérgio Rosa. Pá, foi um fartote de rir, porque a gente tinha os ralis, não é? E fomos falando sobre as aventuras que partilhámos com os nossos carros. E isso é aquilo que também nos liga, não é? Tu sabes o que é que eu estou a falar? Seguramente. Mas é mesmo engraçado. Outra coisa que gostava de saber, e que me deixou também aqui super curioso, não é? Foi ver, e tu disseste-o há pouco, que o motor original está com a revisão feita, não é? Guardado em celofane. O que quer dizer que tu tens que ter outro motor no carro, caso contrário, ou fazes como o Fred Flintstone, não é? E dás aos pezinhos, ou espetas lá um remo, ou então não vais a lado nenhum, por mais leve que o Panda esteja, não é? Ainda custa empurrar. Diz-nos lá, tu és capaz de partilhar aqui um bocadinho as specs atuais que tens no teu carro? Às vezes é um tema sensível. Mas, eu gosto sempre de saber, já que me disseste que modificas o carro e que tens gosto nisso, o que é que tu colocaste para lá, debaixo daquele capô? Coloquei um coração mais equilibrado e em consonância com o carro em si, porque assim, o carro tem umas boas suspensões, na altura foi reforçado certos pontos de chassi, tem desde barras estabilizadoras inferiores e tem um reforço. Ou seja, o que é que aquilo precisava? Aquilo precisava de um bocadinho mais de potência para empurrar aquilo tudo. Então, neste terceiro motor, eu foquei-me em algo que fosse equilibrado e não exagerado. Então, a base é uma base com motor 1200, com caixa de 6 velocidades,
Tenho algum trabalho no motor. Eh, e pronto, depois tem aquelas pequenas coisas como os all catchers, ou seja, aqueles pequenos upgrades que ajudam ao bom funcionamento do motor. E pronto, tem ali um motor que neste momento está fiável, já fez mais de 40 mil quilómetros, portanto está super fiável. E satisfaz-me bastante. Satisfaz-me bastante. Para já, porque isto depois uma pessoa vai se habituando e claro, depois já não chega, mas eu também já não vou muito para esse campo, porque eu prefiro o carro equilibrado, que está agora neste momento, do que depois muito exagerado. Não, claro, isso é sempre interessante. Eu por acaso ia-te fazer uma questão, não sei se sabes, se não, mas tens ideia do peso atual que tem estado o teu carro? O meu carro está neste momento com 850 kg, salvo erro. 850 quilos, chassi reforçado, motor 1.2, caixa de 6 velocidades num Panda, que é uma cena, quer dizer, que a malta fica, what? Epá, muito fixe. Ou seja, o motor tu puseste um bocadinho mais de pimenta ou está com os mesmos 60 cavalos de origem? Não, ele não tem 60 cavalos hoje. O 1.2, mas o 1.2 de 6 velocidades, aquele que vinha no ponto, trazia 60 cavalos, não era? Certo, mas não. Ele de origem tem um 75, por exemplo. Pronto, mas tem algum trabalho de colaça, tem carburadores duplos, ou seja, eu não quis nada de eletrónica, eu gosto muito do berrar. E pronto, tem entre outras coisas. Está-me ali a faltar uma peça da Colombi Varani, em que acredito que passe os 3 dígitos a nível de cavalagem. Para já está abaixo disso, pressuponho eu. Pronto, mas é uma coisa que a curto prazo vou tentar descortinar e resolver. Mas tem mais de 70 cavalos, garantidamente. Epá, deve estar qualquer coisa de interessante conduzir o teu carro. Ou seja, eu lembro-me, eu tive um rapaz conhecido, e tenho, acho eu, não, perdi o rastro do rapaz, mas o primeiro carro que ele teve foi um Fiat Punto 6 Speed, ou seja, que tinha esse motor. E eu lembro-me, que embora no Punto o motor não fosse muito vivo, não é? Ele andava bem, mas não era muito vivo. Aliás, a minha mãe chegou a ter um Y com o mesmo motor, mas com caixa de 5. E aquele sim, pelo menos a caixa se calhar já fazia ali uma diferençazinha e já eu notava que o carro... Exatamente. Eu lembro-me que a caixa de 6 daquele carro era super curtinha. Ou seja, ele punha a primeira, mas logo a seguir tinha logo quase que pôr a segunda, não é? E depois a terceira, porque aquilo era sempre pau, pau, pau. É exatamente isso. É exatamente, ou seja, facilmente em qualquer troço de reta se dá 120, 130, 140 km/h. Eu estou a imaginar esse carrinho, digamos, a envergonhar outros bem maiores, não é? Assim de vez em quando. Sim, é assim, se for troços sinuosos, ou claro, em que não tenha retas, ou seja, que não seja uma autoestrada, por exemplo, como é lógico, isto não está um carro feito para autoestrada, nem ele tem sequer ergonomia para isso. Agora sim, para pequenos traçados, deixa. Sem sombra de dúvida que sim. Epá, tá realmente um pocket rocket, porque 850 kg com mais de 70 cavalos já dá que fazer, e com uma caixa curtinha. Isso, está equilibrado, é isso que eu quero dizer. Depois tem umas boas suspensões, já tem uma travagem que também foi melhorada, que ajuda bastante. Antigamente eu tinha uns abrandadores juntamente com a caixa de velocidades, agora não, agora já tenho uns travões. E pronto, e assim, e pequenos upgrades, as coisas vão rolando. Depois, ainda por cima, tendo o soft shift cá em cima, homemade, muito do carro que ali está é homemade. Ou seja, eu não fui comprar um e aplicar, não, foi feito. Ou seja, está ali ao lado do volante, é muito mais fácil para colocar, é como tu dizes, é tal, é praticamente isso. Ou seja, pronto, torna-se viciante um carro tão fraco, dos mais mal vistos, se calhar, no mundo automóvel, porque aquilo era para ser básico, e tornei aquilo algo apetecível para mim, porque aquilo é para me dar gozo a mim.
Não, mas Essa a diferença. é isso que realmente te traduz, ou seja, para já ele está feito ao teu gosto, não é? Que é uma coisa que eu dou muito valor. Como é que eu te vou dizer? Seja feio, seja bonito, entendes, para uns ou para outros, o que interessa é ser teu. Eu estou farto de dizer isto, não é? Porque eu tenho o meu gosto, tu tens o teu gosto, e acho que todas as pessoas, para já há espaço no mundo inteiro, não é? Para toda a gente se respeitar. E lá, por exemplo, tu poderias até gostar de um carro todo fibrado e eu não é? Pá, não quer dizer que fosse fazer pouco de ti, ou do teu carro, ou daquilo que tu criaste, digamos, não é? Exatamente. Acho que hoje em dia peca-se muito por isso e tu tens verificado isso porque és mais ou menos da mesma geração que eu, não é? Sim. E tudo o que sai um bocado fora da norma, hoje, em derivados páginas ou fóruns, digamos, pseudofóruns do Facebook, por exemplo, não é? Tudo o que sai um bocado fora da norma já é azeite. É azeite, o carro já não vale nada, já estragaste o carro todo, epá, whatever. Agora estamos a entrar muito naquela situação de puristas, ou Sim. demasiadamente puristas. Ou seja, eu já fui do tempo do Need for Speed e dos grandes kits de fibra e tudo mais, das concentrações de Santarém, de Braga, as ditas concentrações, porque hoje em dia, infelizmente, as coisas não são bem assim. Falta ali qualquer coisa. E hoje em dia não, ou seja, é as modas. E se a malta for atrás da moda, nunca vai estar de bem com ela própria, porque vai andar sempre atrás das ideias dos outros. E não pode ser assim. Não pode. Tem-se notado isso em quase todas as marcas, ou seja, em quase todos os estilos, em quase todas as vertentes. Estás plenamente de acordo comigo, porque também segues, por exemplo, o Mundo Honda, que é aquele onde eu estou um bocadinho mais à vontade, não é? E por exemplo, a malta chega porque um é gay, mete jantes Japan Racing, que eu já defendi, já não defendo, ou seja, imagina, eu não critico, eu apenas defendo pelo custo atual de uma jante Japan Racing, tu se puseres mais 50 ou 100 euros vais buscar uma coisa melhor, entendes? Digo eu. Sim. Pesquisando e não tão usual. Exatamente, ou seja, acabas por ter um bocado de ti, não é? Um bocado de ti no teu carro e não uma moda. Porque depois a malta chega, mano, mete a JR não sei quê, com este offset que fica top maninho. E depois vais a ver, para ali ficar uma grande porcaria, foste atrás do outro e gastaste o teu dinheiro e não acabaste não juntar nada, não ganhaste nada, digamos, não é? Perdeste, para mim, na minha humilde opinião. Cada um deve colocar aquilo que gosta, claro que não invalida de pedir uma opinião, e pronto, e quer queiramos, quer não, vamos sofrer um bocadinho com a moda, vamos fazer qualquer coisa que vai estar em consonância com a moda atual, não digo que não, mas, pronto, mas temos que ter o nosso caráter, o nosso perfil, é isto que eu gosto e é isto que eu vou tentar fazer. Pronto, por simplesmente. Não, é giríssimo ver e saber e ver mais malta como tu. Ou seja, é uma das coisas que eu gosto, entendes? Ou seja, tu criaste uma coisa ao teu gosto. E de certeza que já deves ter tido críticas, obviamente, àquilo que fizeste ao teu carro. Epá, como é óbvio, não é? Porque nem toda a gente está de bem com a vida, ou nem toda a gente compreende o teu ponto de vista, não é? E defende, ou que tem que dar a sua opinião. Tudo muito bem. Lá está, cada um no seu canto. Porque não são eles que pagam o teu carro, não é? Nem aquilo que tu fazes. Deus não agradou a todos, portanto, solicito muito. Ora, aí está. Mas diz-me lá, antes de eu avançar aqui para outro tema, não é? A gente falou e abordou aqui um bocadinho sobre o teu motor, mas há uma coisa que eu também tenho e vi por algumas fotos que tu partilhaste comigo, que, por exemplo, a suspensão dele não tem nada a ver com uma suspensão original de um Panda. Queres só dar assim um lamiré sobre aquilo que ali está e quem é que te produziu, por exemplo, aquela suspensão? Sabes porque é que eu te pergunto isto? Porque de certeza que não deve ser muito fácil arranjares suspensões aftermarket, não é? Já preparadas para um Panda. Principalmente porque o carro também produzido é. Logo... Em Portugal, não. Em Portugal, não. Em Espanha e Itália consegue-se alguma coisa. No meu caso, foi feito específico para o carro, com, digamos, a exigência que eu pedi ao Paulo Amortecedores, que foi ele que me fez os amortecedores.
O material que ele está é AVAC a nível de molas com Bilstein. Ou seja, e são uns coilovers. Ou seja, está ali material, digamos que anda muito idêntico a correr em rallies, por exemplo. Não de gama alta, mas se calhar de gama média. Portanto, por isso é que eu digo que a nível de suspensões estou bem servido e por isso é que eu precisava de algo mais, porque já tinha suspensões que ajudam imenso no comportamento do carro. Porque eu já cheguei a fazer um track day e vi a diferença do antes e até agora quero ver se vejo a diferença do depois. Portanto, vais ver certamente, porque também me falaste na travagem, não é? Na travagem também foi melhorada. Atualmente tens uma travagem, disseste-me que tinhas uns abrandadores, não é? E atualmente tens uns travões. É a realidade. Epá, acho isso também espetacular, porque lá está, eu gosto de conhecer projetos tal como tu tens feito, que são evoluídos, não é? Como se costuma dizer, de dentro para fora. Embora tivesses referido há pouco que tiveste que dar-lhe um jeitinho, não é? E deixaste o carro quase em casca, não é? Em carroceria, chassi, para ser pintado. Há outros que às vezes até estão bons, em bom estado, não é? E o meu estava. Eu é que, para ter a certeza do que estava feito e de como estava, e como era necessário onde ia verificar certos pontos de chassi que se poderiam reforçar para não acontecer como acontece nos Corsas A's, partir o pilar B. Uhum. Ou seja, há certas coisas que se podem fazer. Ou seja, eu comecei do zero, porque eu não sabia o que é que iria nascer no futuro. Uma coisa eu sei, eu se comprar um carro, dificilmente consigo que ele fique 100% de stock. É impossível, não está no meu ADN isso. Sem exageros, mas não está no meu ADN. Portanto, na altura foi feito, digamos, um restyling apenas. Só que assim, depois esse restyling ele já foi desmontado e montado mais 2 vezes, pelo menos. Desde quadrantes, desde pontos de informação, desde uma panóplia de equipamento que tem lá. Portanto, e teve que sofrer essas alterações. Obviamente. Queres partilhar connosco que travagem é que conseguiste lá colocar? O carro tem uma travagem em jante 13 de discos ventilados com 250 mm. Que muita gente dizia que era impossível, que só daria 240 mm. Eu consegui pôr mais 10 mm. E está funcional e a bombar. Epá, é que deve ser giríssimo ver numa jante 13 uma travagem de 250 mm, digamos que basicamente ocupa todo o espaço. Ocupa. Tem cerca de 2 a 3 mm de espaço. Não é? Exatamente. Ou seja, se entrar ali uma areia ou qualquer coisa, aquilo vai derrapar, mas como tem as proteções e tudo, acredito que não haja grande stress. Epá, aliás, não há. Em Braga ou assim começas a sacar éguas cada vez que vais ao pedal, porque... É assim, ele está muito firme, claro que depois também temos de ter esse cuidado, né? Não bloquear o travão. Mas agora sim, agora trava. E claro que se tiveres depois uns bons pneus, ou seja, o segredo está depois, é que não é só a travagem. Se a suspensão for impecável juntamente com os pneus, que é o que dá o contacto ao solo, a travagem vai ser muito mais eficiente, o comportamento do carro vai ser muito mais eficiente, ou seja, tudo vai ser melhor, tudo. Portanto... E, no entanto, é engraçado, João, que muitas das vezes isso é completamente descurado por muitos dos rapazes que procuram a performance pura, não é? Querem meter cavalos. E esquecem-se que, em primeiro lugar, não é? Como eu costumo dizer, e muitos de nós apregoamos, não é? Pá, em primeiro lugar vêm os pneus, vêm os travões, vêm as suspensões. E só depois é que, pá, quem quiser, não é? E tiver unhas e outras coisas também, é que põe a carga. Eu não, muitas vezes não compreendo. Andou aí uma moda, eu não sei se tu te apercebeste há uns anos, há uns 3, 4 anos, pelo que eu me apercebi, que aqueles meninos que iam aqui para a Ponte Vasco da Gama, certamente sabes, não é? Porque aí em cima também há, não é? Aqueles comparativos do top speed. Havia malta a fazer downgrades de travagem
olha, de simples B16 para travagem do D15, não é? Porque diziam que era mais leve e então o carro andava mais. Quer dizer, é espetáculo, mas, muito bom, mas se precisares travar, não travas, ou bem que vais nadar. Mas mas esse tipo de provas, chamamos de assim, eram feitas mesmo para isso, era para ser praticamente em reta e para ver o que é que dava. Agora, pá, como eu digo, aí nem vou opinar sequer, porque cada um faz. Isso é quase como a situação, por exemplo, se fores fazer 400 metros, também, na teoria, pouco precisas de travões. Depende, não é? Depois, se a parte safe for muito comprida ou não, e tiveres ali a hipótese de parar. Eu acho que cada pessoa deve criar o carro, acima de tudo, dentro das regras que temos impostas e leis, principalmente aí, que infelizmente é um bocado complicado e apertado. No entanto, existem já muitas coisas que podem ser legalizadas e colocadas no livreto, felizmente. Uma luta muito grande, que eu acompanho já desde 2005. Portanto, o primeiro passo é esse. E a seguir é única e simplesmente que lhe agrade ao dono. Única e simplesmente. O resto é paisagem. Se me perguntas, concordas com meter carga e descurar os travões ou suspensões? Eu não concordo. Acho super errado. Mas se há quem o faça e se é feliz assim, impecável. Porque esta piada é sermos todos diferentes. Porque se andássemos todos aqui já carneirinhos, isto não tinha piada nenhuma. Também tens razão, João. Mas, começar uma casa pelo telhado eu nunca vi, não é? Mas há muito que faz. Sim, isto porquê? Porque, infelizmente, o dinheiro em Portugal não abunda. Sim. E a realidade é essa. E hoje em dia, para se fazer qualquer coisa no motor, é sempre super caro. Portanto, o pouco dinheiro que tens, onde é que vais investir? Onde pensas que vai dar mais gozo? É no motor. Depois vai faltar o resto, mas isso o resto aos poucos também se vai colocando. Pois. Se não for tarde. Exatamente, se não for tarde, porque muitas vezes já está encomendado e a primeira árvore já foi tua, não é? Mas pronto, isto são opções e espero que não se suceda muitas vezes, mas acontece, atenção. E pode acontecer ao melhor, atenção, não estou a dizer já que isto... Ninguém está livre. Não é isso que eu quero dizer, não chicoteiem já aqui o Nuninho, nada disso. Estou só a dizer que às vezes acontece, atenção. Não comecem já meio com uma guerra de um teclado, Jesus. Não é para isso que eu cá estou. Estou aqui para falar com o João e partilhar ideias e experiências, porque é sempre engraçado a gente poder estar aqui a conversar sobre carros, que é a nossa verdadeira paixão. Então é assim, vamos fazer só aqui uma recapitulagem num português fantástico para a malta que acabou de entrar, é até engraçado, não é? Estamos aqui com o João Ferreira. O João tem um Panda ao gosto dele, está giríssimo, está com um aspecto super radical, epá, lindíssimo, bruto, muito inspirado em rally. Já fez umas alterações muito engraçadas também, ou seja, reforço de estrutura, ou seja, de chassi, de carroçaria, suspensões, barras estabilizadoras, motor, travões, pneus. Verifiquei também que tens umas jantes Abarth, correto? Umas raríssimas jantes Abarth da época. A jante é a única coisa que não está em consonância com o cinto. Isto porque as jantes existiam as Pro Amadora, sim, as CD30, que eram as mais indicadas para ali, mas na altura não as consegui encontrar. Então encontrei as da WA100, que é o que ali está em 6 polegadas. Tenho 2 jogos, até por acaso, dessas jantes. Ou seja, é o que está ali. São jantes de época, têm cerca de 40 anos e estão ali funcionais, sempre prontinhas para responder a todos os apertos que têm levado. Pronto, e é o que está ali. São jantes de época, têm 40 anos. BWA100. Acho engraçadíssimo, pronto, lá está, é sempre bom poder aprender. Malta, eu não sei tudo, já vos disse, não é? Está lá o centrozinho da Abar, eu já vi alguns também 127 com jantes muito semelhantes ou iguais. Pelo menos o design, não é? Sim, na altura eram muito utilizadas em japoneses, como Datsun, Toyotas, saiu nos BMs também. Ou seja, eram umas jantes que saíam muito
na altura. Uhum. Para todas as marcas, mais propriamente para japoneses, mas também saíram para a Europa, para os alemães, por exemplo. Sim, e acho espetacular de ser 13 polegadas com 6 de largura. Epá, é muito fixe, porque permite-te esticar um bocadinho o pneu, não é? E ele fica com aquele aspecto mais raçudo, não é? E obviamente dá mais restrito ao solo, que é o que se quer. Sim, sim. Embora o meu upgrade de pneus nunca foi muito exagerado, que ele de origem é 135 Uhum. e eu tenho apenas um 165. Porque também depois, se colocares um pneu muito largo naquilo, depois aquilo também vai-te, digamos, desde braços, Uhum. aquilo é muito frágil, ou seja, vai-te fazer forçar, e outra e vai sair para fora das cabas de roda, depois também. Vais Pois ter esse problema. já começa a ficar fora da lei, depois já pronto, já é Já lei. fui totalmente. Não, eu tenho 165, mas está homologado no librete. Está lá colocado, portanto, nesse aspecto não tenho qualquer problema, felizmente. E diz-me uma coisa curiosa, pelo menos eu também tenho curiosidade. Que marcas de pneus, ou pelo menos que marca de pneus é que tens agora equipada no carro? No carro, já experimentei algumas. No meu carro, a única que me aprova, não digo que não haja muitas mais, mas a que eu mais gosto é o Uniroyal Shark Skin. É o que eu utilizo ali. E esteja bom tempo, esteja neve, esteja chuva, tem um comportamento excelente. Quem Então, nunca experimentou, que experimente, porque é excelente o pneu. pois lá está, ou seja, também defendes que pelo menos gostas de gastar um bocadinho mais, não é? E ter um bom pneu de uma boa marca Marca. e diretamente para um pneu da China ou de Taiwan, não é? Que é muito mais barato e que podes também ter, não é? Ou seja, podias poupar dinheiro aí, mas optaste se calhar por Podia. outro pneu, correto? Mas não, porque assim, depois tu vais abusar um bocadinho ou vais utilizar o carro, quer dizer, e a única coisa que está em contato com o chão é a foleira. Lá se vai toda a realidade de suspensões, de travões e tudo mais. Exatamente, não, eu acho piada e realmente a Uniroyal é daquelas marcas às vezes que surpreendem. A malta está muito habituada à Michelin, à Goodyear, não é? Por exemplo, à Bridgestone São todas e outras marcas. brilhantes, não é? E à Continental, mas esquecem-se que existe uma Uniroyal que tem um know-how extraordinário, por exemplo, principalmente à chuva, não é? Ele é conhecido como o pneu da chuva e que se calhar até em zonas como a tua. Eu digo isto porque, imagina, é bem mais provável tu teres mais umidade ou mais chuva onde tu vives do que se calhar eu, entendes? Sim, E, com certeza. e eu também defendo que um projeto, não é? Por exemplo, neste caso um pneu, deve de ser adequado ao sítio ou à região onde a gente se encontra, não é? Não é só porque a malta aqui de Lisboa diz, pá, mano, mete os Federal, os RS2 ou outra coisa qualquer, semi-slick, caminho muito tá bom, epá, está bem, pode ser bom, mas se calhar às vezes não pensas assim, porra, comprei aquilo, não posso sair à rua, estou sempre a esgravatar, não é? Não, ou seja, não sinto quase a direção, não nada. É que a realidade é, se estás a poupar nos pneus, depois fica-te muito mais caro o arranjo de uma frente de um carro ou algo desse género. É isso que a malta vê. E se andam lá dentro dos teus filhos, mais ainda, temos de ter em atenção a isso. Mas cada um, mas é assim, isto infelizmente eu continuo a dizer, estamos em Portugal, a vida não é fácil para ninguém, é essa a realidade. E pronto, e claro, e às vezes temos que fugir um bocadinho à qualidade, mas assim, fugindo à qualidade, e eu, por ter tido uma experiência desse género, porque eu na altura experimentei outros pneus, fui fazer, eu julgo que nem 3 km fiz com o carro. Na minha condução normal, fiz um peão, dei logo a volta, fui ao meu colega dos pneus e pedi-lhe para me mandar vir os Uniroyal, porque é só aquilo que aprova. Ou seja, desde 2012 até agora é essa marca que utilizo. Ou seja, e os vários upgrades que o pneu tem tido. Já alterou várias vezes. Mas com provas excelentes. Achei curiosíssimo teres dito, não é? Que normalmente
é mais barato um jogo de pneus com uma frente nova, e aqui um rapaz que é o EK4 VTI Edge, eu não sei o nome dele, mas é um dos nossos seguidores aqui que eu de vez em quando vejo que ele está online, e agradeço também as visitas deles, não é? E o view dele. Ele também referiu exatamente a mesma coisa, ou seja, se fores a ler, não é? É mais barato uns pneus caros que uma frente nova. Pronto, ainda está descrito de melhor forma, pronto. É mesmo isso. Achei um piadão, não é? Porque parece que não é uma coisa que uma pessoa às vezes começa a fazer assim um jogo na cabeça, não é? Uma mentalização a dizer, epá, realmente é verdade, um jogo de pneus é mais barato do que mandar arranjar o carro. E às vezes, epá, é verdade, tal como tu dizes, o dinheiro, estamos em Portugal e o dinheiro não abunda, mas olha, por exemplo, eu dou-te o meu caso pessoal, eu também tenho uns BF Goodrich, que é montados no meu Honda. Muito bom, muito epá, bom. Gosto, mas eles já estão a necessitar de serem substituídos há um tempinho, não é? Mas como eu quero fazer a conversão de 400 para 514.3, que no meu carro, não é? No meu EP, não vem de origem, como no Sport, que já é o Restyle. Epá, exatamente. Ou seja, se eu tenho uma hipótese depois de ter outras jantes que o meu pai me fornece do Sport dele as 16, com melhores pneus, vou dar agora prioridade, não é? A alterar a travagem, lá está. Não é lógico. Tudo para depois, quando já entrar tudo porreirinho, em vez de estar agora a gastar dinheiro nos pneus porreiros em 15, se eu quero pôr jante 16. Então, o que é que eu faço? Não, aí concordo. Lá está. O que é que eu tenho feito? Ando mais devagar. Simples, antecipo as travagens. Pronto, olha, vou andando, mas não é como mas não é igual. Mas não é igual. O problema é esse. Eu sei. E depois uma distração. Eu sei, mas olha, é assim, uma pessoa tem que pensar sempre tal como tu disseste. Eu ando com a família, não é? Uma pessoa tem que ter atenção. As coisas não estão fáceis. Então, olha, se eu vejo que há ali algum caramelo que se vai meter à minha frente, ou que vai fazer uma manobra que já estás a antecipar, fácil. Ou tiro o pé um bocadinho do acelerador, ou dou um cheirinho ao travão, faz lá a tua vidinha, filho, porque o carro é meu e eu é que sei quanto é que custa, não é? Mantê-lo. Amiga, então é assim, já falámos agora um bocadinho nestes specs do carro, malta, espero que tenham gostado. Este carro não é um carro qualquer, como já puderam perceber. Diz-nos lá, o que é que te atrai mais no teu carro? Isto é uma questão que eu de vez em quando faço a muitas pessoas que vêm aqui, porque é assim, amigo, há sempre, eu sei, muita gente diz, é o carro. Epá, está bem, ok, é o carro, mas há sempre pontos que a nós não é, nos dá um gozo tremendo olhar para ele e dizer, epá, gosto mais da frente, gosto mais da traseira, eu sei lá, entendes, gosto do interior, ou gosto disto ou daquilo. O que é que a ti, João, te atrai mais? Diria que a frente e tudo devido àqueles 4 faróis que lá tenho colocados. Ou seja, como há pouco disse, eu adoro o Grupo B, e então eu quis exportar um bocadinho de Grupo B para ali. Ou seja, tem lá os 4 faróis, totalmente funcionais e direcionados como manda a sapatilha, chamemos-lhe assim. Ou seja, eu de noite, realmente, se lhe tirar as capas, eles ficam virados e faz-se dia a cerca de pelo menos 100 metros à minha frente. E pronto, é a frente que me atrai com aqueles faróis, porque se não tivesse os faróis, já se calhar fugia para a traseira, com a peça que lá tenho no vidro traseiro. Portanto, neste momento é a frente, sem sombra de dúvida. É a frente. Olha, já agora que temos tempo, não é? Porque o Instagram nos dá tempo e ainda estamos bem em termos de dinâmica e de perguntas. Eu gostava que, se pudesses, respondesses aqui a 2 questões colocadas, não só pelo Carvalho, como também pelo Carlos Teixeira. Ou seja, começando aqui pelo Carvalho, que também tem um Panda, não é? Muito bem. Tu aconselhavas que ele alterasse a jante 14 ou mantivesse a 13? É assim, se ele, dependendo do motor que lá tenha, se tiver um motor já mais evoluído, colocar a jante 14 vai ganhar mais em velocidade de ponta, vai ter melhor comportamento em curva, ou seja, vai ter situações favoráveis. Uma das desfavoráveis é a saída, ou por exemplo, saída de curva, o arranque, e depois o desdobramento de caixa. Depois vai mandar muito a caixa que ele lá tem. Por exemplo, há quem aplica 5 Sport, que é uma das mais curtas, que tem o rapor mais curto.
é assim, depois tem a ver com o carro, em particular o dele, o que é que ele tem para depois conjugar todos esses fatores. Claro. No meu caso, eu mantive, por exemplo, a 13. Porquê? Porque eu não pretendo velocidade de ponta. Eu pretendo agilidade. E também porque eu adoro aquelas jantes que lá estão. Se eu conseguisse arranjar umas jantes exatamente iguais em 14, ponderava em trocar. Sendo assim, não. Para já mantenho as 13 que servem perfeitamente para o uso que lhe dou. Claro, ainda bem, amigo, ainda bem. E Carvalho, espero que tenha ficado pelo menos um bocadinho mais esclarecido, né, neste aspecto. E dúvidas ou questões que também possam surgir. Epá, tenho a certeza que o João, por mensagem privada, também está todo o gosto em ajudar, neste aspecto. Até porque o João gosta de pandas, estão aqui outras pessoas a assistir que também têm pandas, não é? Que seguramente são amigos e trocam bastante informação. Outra questão que aqui o Carlos Teixeira, o nosso fã número 1, aqui colocou, era se alguma vez tinha passado pela cabeça montares o motor do Turbié. Foi das primeiras ideias, decorria o ano de 2009, 2010, mas depois não optei. Porquê? Primeiro, sai fora da versão Fire, que é a versão, digamos, do carro. E depois ficaria, talvez, bruto demais para o que eu ponderava na altura. Na atualidade, era uma coisa a pensar, mas mesmo assim mantenho a ideia de que não. Porquê? Porque eu adoro os carburadores. Eu sou fã de carburadores. Portanto, com o Turbié não podia ser, porque aquilo é turbo, é sobrealimentado, portanto, não podia ser. E se o carro não estiver bem preparado, e aí sim, novamente em jantes, pneus, suspensões e travões, é assim, carregar no pedal do acelerador é muito fácil. Mas depois, que só para sair umas curvas, julgo que é a carga a mais para o carro, o chassi. O chassi. Exato. Sim. Exatamente. Ou seja, é preferível ter menos cavalagem e estar o carro equilibrado do que ter muito motor e depois faltar tudo o resto. Porque assim, vai ser muito engraçado numa reta andar aos S, mas depois chegam-se. É que no final de uma reta existe sempre uma curva, o problema é esse. Mas são opções. É uma opção válida. Aliás, eu tenho um amigo meu que está a fazer com um todo.gt, portanto. Pois. Vai sair daí bruto. Mas pronto, de certeza que terá outra finalidade, ou pelo menos ele terá que equacionar muito bem o material que lá vai pôr para fazer algo. Desde roubar, desde jantes 15, ou seja, não está a ser feita uma coisa à toa, está a ser feita com pés e cabeça, como é lógico. Deve ser espetacular. É engraçado que o teu pensamento ou a tua filosofia em relação ao teu panda vai muito de acordo também com a maneira de pensar de um japonês. Ou seja, muitos dos que eu sigo, não é? Gostam e referem que é muito melhor teres um carro equilibrado num todo, não é? Do que numa área desenvolvida a mais. Quando depois não vais poder tirar partido dela, nomeadamente seja ela motor, ou às vezes só tem travagem a mais, ou suspensão a mais. Isso. Pronto. Exatamente. E efetivamente isso é muito, muito fixe, até porque te permite a ti desenvolver-te, não é? Melhor, porque a base está ali e tu sabes perfeitamente até onde é que podes ir ou o que é que podes melhorar, não é? Porque o carro está lá também para ti. E muitas vezes consegues ser mais rápido que outros com carros melhores. Seguramente também já te aconteceu. Então, e diz-me lá, falando há pouco sobre aquilo que mais te atraía, não é? No teu carro, e tu referiste, e muito bem, que efetivamente os teus faróis fazem e complementam muito mesmo a frente do teu carro e lhe dão aquele look, não é? Magnífico. Assim, olhando assim para ele, até mesmo com aquele spoiler que tu tens assim por baixo do para-choques, assim, também. Realmente a inspiração muito Audi 4, muito 205 T16, está lá. Por exemplo. Não é? E fica engraçadíssimo poder ver, eu só vi ainda em foto, qualquer dia terei o gosto, obviamente, de poder vê-lo ao vivo e a cores, que é uma coisa que eu tenho andado a prometer a muitas pessoas com quem eu falo, não é? E algumas pessoas do Norte, eu assim que puder, e conciliando com a minha vida pessoal e também profissional, que não me deixa muito tempo, não é? Que é ver se consigo de vez em quando tirar um fim de semana para fazer uma viagem porreirinha e ficar descansadinho, para conhecer a malta, não é? E os carros ao vivo, que é uma coisa que para mim me dá um gosto tremendo. Poder
falar e É tentar totalmente diferente. é diferente. Mas é lindíssimo poder ver o teu carro assim, efetivamente, com os 4 faróis, assim mesmo com aquele ar mesmo mauzão, como os Grupo B da época, É, e que é uma coisa que muito gosto me dá. Mas diz-me uma coisa, destas peças todas que tu já montaste no teu carro e que seguramente ainda andas aí a namorar outras que pá, às vezes podem vir ou não ainda a aparecer, qual é que foi a peça? É porque eu faço esta questão também, porque há peças e peças, não é? Eu ia te perguntar qual é que foi a peça que foi mais difícil de obter e qual é que mais gostas sem ser os faróis. Eu estou-te a fazer estas duas questões, porque, por exemplo, há malta que já me referiu, por exemplo, que nos tejadilhos de abrir, nos tetos de abrir do CRX, há umas calhas que são dificílimas de arranjar. mesmo. No entanto, que as peças que eles mais gostam são os espelhos que recolhem ou que são as jantes que têm. Estás a perceber? E, Exatamente. e gosto sempre de tentar fazer esta questão, porque quem como tu faz um restauro e se dedica ao carro, não é? Vai conhecendo as suas manhas e às vezes epá, pode haver um sensor que é difícil, que dói de arranjar e outra coisa que às vezes um Já gajo tive, é já difícil, tive. tanto fazes assim e tens. Diz-me lá então, qual é que foi, É assim, o que é que foi mais difícil? a nível de peças raras, tive uma que tive a felicidade no decorrer deste ano a encontrar. Foi o louver traseiro. Ou seja, é específico para o Panda, o que lá está. Na altura, eu já andava há 6 anos atrás disto. Cheguei a contactar a Autoplas, inclusive no Brasil. Ou seja, já não fabricavam este material. E eu andava triste com a noite. Até que, felizmente, numa publicação, e aqui bem perto no Porto, apareceu um amigo a vender um. Entrei imediatamente em contacto, reservei logo a peça e no dia seguinte fui buscar a peça para a montar. Ou seja, essa é uma das raras que tenho lá e que com certeza é super difícil arranjar. Porque assim, encontrar disso para um Mustang ou para um Lamborghini, o que é, isso é com relativa facilidade. Para aqui, não. Aliás, até mesmo para o Golf 1 que estava a ponderar, porque do Golf 1, como são muito idênticos, com pequenas alterações, estava a ponderar comprar uma dessas. Mas não, felizmente tive a sorte de aparecer a específica para o carro. Tem também um sensor, foi muito difícil para colocar o quadrante que lá tenha a funcionar, arranjar. Aliás, ele é utilizado em alguns Ferraris. Aliás, a Fiat também é da marca, ou é da casa, portanto. Exatamente. É do mesmo grupo. Portanto, esse sensor também foi super difícil, só em Itália, mesmo assim foi o cabo dos diabos. E tem também ainda para aplicar o avental da frente, original da época, que também é um item raríssimo, que ainda não está no sítio. Ou seja, o que está lá na frente é uma invenção minha, mas tenho o original para lá colocar, que é idêntico àquele que lá está. Consegui arranjá-lo também. Está muito bem executado. Quem vir a frente do carro, não é? Vê que epá, está ali tudo encaixadinho, tudo. Não há grandes diferenças ou gaps ou o que for, pá, está bem feito. E isso também é muito fixe, não é? Porque revela que houve estudo, houve cuidado da tua parte, houve de certeza muitas horas ali a pensar como é que eu vou colocar, onde é que eu vou fixar, por exemplo, não é? Não, está tudo fixo, como, aliás, quem olhar diz que é praticamente dali porque está feito com acabamento e com finalidade. Aquilo tem finalidade. Ele está a reencaminhar o ar para aquelas reentrâncias onde se encontra, por exemplo, o radiador de óleo. Ou seja, tem toda uma finalidade. Sim, olha, e a malta está-te a dar os parabéns, tens um quadrante espetacular. Queres-nos dar só aqui um lamiré sobre que quadrante é que tu conseguiste lá pôr a trabalhar? O quadrante que lá está não é segredo nenhum, é do Y10. Eu, na altura que fui fazer o track day, vi que necessitava de certas informações, como pressão de óleo, temperatura de óleo, temperatura de água, porque, por exemplo, o quadrante de origem não traz nada disso.
Existem uns manómetros que se conseguem colocar no quadrante de origem, com a informação da temperatura da água, principalmente. Mas o meu nem isso tinha. Portanto, eu senti necessidade de fazer um upgrade e então, quando vi o quadrante do Y10, disse, isto é perfeito, porque é cheio de ponteirinhos, como eu gosto, e tem lá todas as informações necessárias. Tem ainda um complemento ao lado, que é com o voltímetro e o amperímetro, para ter a noção da saúde da bateria e tudo mais, e do gasto que está a ser feito. Ou seja, literalmente sentas-te ali e tens todas as informações ali à tua frente, digamos, necessárias para te fazeres à vida, pronto. Espetacular. Para seguir É engraçado viagem. que dás-te ao trabalho, não é? De ir procurar algo que também faz parte do grupo. Ou seja, se for a ver, Sim, sim. a Lancia também faz parte do grupo Fiat, logo aí, não é? Faz. Estás a usar São muito peças idênticos. exato, é quase um OEM Plus, não é? Estás a usar peças de outro irmão que tinha mais informação e que te complementa a ti, mais para a tua condução e de acordo com a tua preferência, não é? Ou seja, tens ali a informação toda, basicamente aquilo que tu precisas. Pois Fazia olha, falta. o Carvalho está aqui a perguntar se foi difícil a aplicação e a instalação. Imenso, porque aquilo não funciona, o princípio de funcionamento ou de ligação daquele quadrante não tem nada a ver com o do Panda original. Ou seja, enquanto um funciona por massas, o outro funciona por correntes. Depois os sensores são super difíceis, aliás, daí vem o tal sensor, porque foi super difícil de arranjar alguns sensores. Depois mais o trabalho de torneiro para se conseguir lá acoplar os sensores devidamente. Ter as portas a abrir e a fechar e aparecer no quadrante tudo a funcionar. Falhar um médio, acusa lá que tenha o médio direito que está fundido, por exemplo. Foi um trabalho de 3, 4 semanas seguramente, e com um grande amigo meu, que é o Sérgio Mendes, a ajudar e a colocar aquilo tudo também em ordem. Também lhe devo a ele e agradeço aqui essa ajuda que me foi dada e esse complemento que foi feito. Está aqui o nosso o user João Leite estava a indicar, não é? Que se gostas de motores a carburador, que o do Y10 Turbo seria, digamos, uma belíssima base também. Eu não conheço, mas obviamente que deve ser um espetáculo. Seria, mas é turbo. Ou seja, eu não pretendo nada que seja sobrealimentado. Lá está. É o berro, é o atmosférico. Vamos É ver diferente. agora, não é? É diferente. É o drama, como eu costumo dizer. E não fazendo parte que o gozo de um turbo é um gozo, de um turbo, de um compressor, seja do que for. Pronto. Agora, atmosférico, aí eu sou um bocadinho purista. Já que tenho o carro de género do grupo B, vamos pôr mais à base dos carburadores. Sendo que o grupo B utilizava turbos. Era turbo. Era turbo, pronto. Era turbo. Mas... E que turbos? Aquilo era loucura, quase que voava. Então, e diz-me lá, deixa-me lá ver assim, sim, ainda estamos bem. Aqui eu tenho esta última questão para te colocar, porque lá está, vai um bocado de encontro àquilo que tu já fizeste e que, quem sabe podes ter até inspirado mais pessoas que nos estão a ver agora ou que nos irão ver no futuro, não é? Pelo IGTV. Tu aconselharias o restauro, por exemplo, de qualquer um dos Panda ou não? É assim, eu aconselho sempre. Embora quem pretender isso, dependendo do estado do carro, vai encontrar imensas dificuldades. Desde falta de material, chaparia, porque aquilo é um carro frágil de chaparia, ou seja, vão estar muitos deles todos rendilhados, esburacados, e se o carro estiver minimamente direito, eles vão ter grandes dificuldades nas peças plásticas ou de desgaste, porque não há material, por simplesmente. E os entusiastas são muitos. Basta ver os vários grupos que existem em Portugal, de entusiastas, como Espanha e Itália. Aliás, em Itália até se faz o Pandino, em que juntam aos 700 carros lá. Portanto, dado que essa base cada vez há menos, ou seja, o material vai escassear ainda mais.
Sim. apesar de ter sido um carro que foi lançado em 1980 e só em 2003 é que saiu do mercado, ou seja, foi um carro que durou 23 anos, Uma com longevidade impressionante. milhentas variações. Eh, ou seja, o problema é que hoje em dia, devido a esta conjuntura atual, não se fazem stocks. Aliás, hoje em dia, tu, se comprares um ponto, passados 5 ou 6 anos, tu já não encontras quase material nenhum para aquilo. Aliás, seja um ponto ou seja que cá for. Tirando da BM e a Mercedes, que vão mantendo a longevidade Dos dos seus modelos. veículos, Sim, sim, sim. dos seus modelos, neste caso. Portanto, eu aconselho sempre, mas é assim, tem que pensar duas vezes no que se vai meter. Porque é muito complicado. E depois, assim, os próprios donos dos pandas, que têm os pandas, já têm conhecimento do que normalmente vai à vida ou aquilo que possa fazer falta. Ou seja, muitos fazem stock para o uso interno, ou seja, nem sequer vão colocar isso à venda. Pois. Portanto, é um pau de dois bicos e é muito complicado hoje em dia restaurar esse carro porque não há nada para isso, praticamente. Pois eu digo isto. Tirando as óticas e pouco mais, e algum material de chaparia. Sim. Eu digo isto porque, sem ser o Panda, não é? Poderia haver alguém às vezes também interessado em dar vida a um Seat Marbella, que é uma coisa que eu ainda vejo menos que um Panda, digamos, não é? São dois modelos primos, mas muito diferentes. Muito diferentes. Muito. Tanto de suspensões como motor interior é muito diferente. O Marbella utiliza bastante equipamento do 127, por exemplo, ou digamos é ali uma base evoluída 127, talvez, chamamos-lhe assim, e o Panda não, já tem desde suspensões, mesmo um motor mais evoluído, certos pormenores dentro do habitáculo ligeiramente diferentes para melhor. Com isto não quero dizer que o Marbella não tenha a sua piada. Aliás, o Marbella até existe, o Marbella de troféu, que até é um modelo de super interesse. Agora, é assim, é um primo. É um primo. Quem for um leigo e olhar diz são exatamente iguais, mas não tem nada a ver. Tem bastante diferenças. Tanto que peças da carroceria e tudo nem encaixam sequer. Engraçado. É engraçado essa partilha, não é? Porque à primeira vista, lá está, como tu dizes, um leigo olha para ele e diz que o carro é igualzinho. Não. Mas não é. Partilham muito poucas peças, um com o outro. Muito poucas. Eu gostava também agora, já que não tarda nada, vou ter que dar por terminada esta nossa entrevista, porque pá, a malta tem mais que fazer, não é? É engraçado contar. Mas pronto, é sempre também bom podermos dar acompanhamento aos nossos pequenos e às nossas famílias. Aqui o User Carvalho também está a dizer que há bocado falaste em que reforçaste o chassi. Podes partilhar alguns pontos de reforço ou é tipo top secret? Não é top secret, é assim, há ali umas coisitas que foram feitas, há umas grades que dá para, aliás, como existem, se fazem, por exemplo, nos G40, e há certas soldaduras que se pode fazer à frente para reforçar o chassi. Na zona das travessas, junto aos bancos frontais, por baixo, também há ali, se criar ali uma pequena estrutura que vai ajudar bastante no comportamento da carroceria em si. Claro que, por exemplo, existem os pandas que são de dois tetos, e esses já têm pequenos reforços que depois podem ser transferidos para aqueles que não têm qualquer teto de abrir. Ou seja, existem esses pequenos upgrades, chamamos-lhe assim, que se calhar no final pouco vais notar, mas é assim, depois de teres o carro bastante duro ou de apertares bastante com ele, ao fim de algum tempo, aquilo vai começar a ceder para algum lado. Pois. Mesmo com pouca cavalagem. É engraçado. Vai Lá está, o carro também não foi feito para ser ali puro e duro, não é? Então tem que haver... Não, mas aí fui buscar um bocadinho daquela filosofia dos carros de rally, que é aquelas soldaduras nos pontos X, Y, Z, ou seja, à frente, e isso também basta pesquisar um bocadinho que chega-se lá, e pronto, e ajuda. Pelo menos para já tem ajudado, porque não tenho tido qualquer tipo de problema, portanto, tem ajudado.
Isso. Estou aqui também a ter um comentário giríssimo, não é? Do João Leite, que me diz que está a restaurar uma arbelha que já foi do piloto Rui Madeira, presumo que seja uma arbelha troféu. Epá, Ok. e é qualquer coisa, dou-te os meus parabéns, João Leite, porque é um carro que eu cheguei a ver uma arbelha troféu original, não é? Aqui em Massamá, com roubar e tudo. Pá, achava aquilo giríssimo, não é? Um carro tão pequenininho, com aquele ar, não é? Com aquela coisa toda da competição, todo despido. Na altura não percebia muito, mas achava giro, não é? E saber que, lá está, ainda há malta que se dedica a restaurar carros difíceis como estes, mas com história, muita história, não é? É de se lhe tirar o chapéu, pá. Estou super satisfeito. Tenho a certeza que se calhar até o João também te conseguirá dar 2 ou 3 dicas, quem sabe, não é? sobre onde é que poderás arranjar algum material para o teu Estamos marco. sempre a aprender, sempre, Ora, aí sempre. está. E isto só funciona se a malta se for ajudando, porque senão Ora, ninguém ora. chega a ninguém. E Mas acho isso. só para te tirar uma dúvida, a nível de Marbella Troféu, atenção que existe uma série numerada Marbella Troféu que não traz roubar, que era para circular na estrada. Ou seja, existe à parte de ter ou não roubar. Ok. Ou seja, existe. Epá, possivelmente, se calhar seriam aquelas versões que eram necessárias lançar para a estrada para homologar, digamos, não é? Exatamente, exatamente. São numerados e tudo mais até. Eu acho piada a isso. Aliás, o Marbella tem isso a favor dele que o Panda não tem, que é tem uma série numerada. Mas, embora o Panda tenha a série mítica, que é do Mundial de Itália, ou seja, em que tem um Panda com os centros de uma bola de futebol, ou seja, é um modelo bastante engraçado, foi criado. Por acaso tenho um desses tampões, novo, está embalado ainda, só me falta agora o restante de carro, ou seja, vou comprar nas peças. Não, mas é giríssimo poder saber isso, é para não fazer ideia. Lá está, é uma das outras versões, não é? Que tu falaste do Panda. E, São milhões. curiosamente, atualmente os Panda também se nota isso. Ou seja, os Pandas atuais, os novinhos, não é? Aqueles todos redondinhos e todos bonitinhos, fofinhos, também têm N versões, que eu já estive a ver. Inclusivamente para esta híbrida, tenho um grande amigo que é o João Marinho, que ele é vendedor Fiat e Abarth, não é? E ele de vez em quando aparece-me assim com carros assim diferentes e acho que este último Panda híbrido é giríssimo também ver. Acho que os próprios estofos já são feitos com material de plástico reciclado e tudo. Tem-se andado a adaptar, não é? E acho isso um piadão. Epá, eu tenho andado aqui completamente exacerbado por isto tudo, por este teu conhecimento, por este teu gosto e por esta tua paixão. A malta, não é? Daqui dos Panda está toda a curtir à bruta, principalmente, não é? Os Pandas do Val do Sousa. Já reparei que a malta é mesmo muito unida, que está aqui em força. Epá, muito obrigado também por estarem aqui a assistir hoje a esta entrevista com o João, que tem sido fantástico poder aprender e ver o que é possível fazer, não é? Num Panda. E, epá, João, eu queria te agradecer, acima de tudo, este bocadinho, esta conversa que a gente teve. Epá, foi giríssimo poder conhecer um bocadinho mais, não só sobre o Panda, mas também sobre o teu Panda. Dou-te os meus parabéns a ti e a todos os que estão aqui a ver e que também têm um Panda e aquele gosto, porque, epá, seguramente... Andam aí muitos e bons. Andam aí muitos e bons. Ainda bem, lá está, estão aqui a falar sobre o Panda 4x4, é um daqueles carros que eu também, mítico, não é? Que me acompanhou na minha juventude e que eu gostei imenso. Havia aqui um em Massamá lindíssimo, que era do irmão de uma miúda que eu, pá, tinha uma paixão brutal. Era um Bordeaux, eu lembro-me disso, com aquelas jantes brancas e o designado volante de pau que ele tinha. Epá, eu achava aquilo engraçadíssimo, não é? Como é que um Panda tão pequenino, lá está, podia ter tração às 4 rodas e fazer o que faziam. E em vergonha é muito jipe grande. Deve ser giríssimo isso também acontecer assim no meio do mato, muitos porem a viola no saco, não é? Com aqueles patrões todos XPTO e depois lá vai o Pandinha e consegue fazer. Porque a piada é mesmo essa, é aquele aspecto franjinho que ele tem, mas que na realidade consegue ultrapassar os obstáculos. O problema é esse.
Deve ser giríssimo ver isso, pá, e às vezes até deve dar umas boas risadas. Epá, João, muito obrigado mais uma vez aqui pela tua presença. Espero e tenho a certeza que vou contar contigo dentro de alguns tempos para falarmos sobre outros carros que tu tens aí em casa. Fica desde já aqui o convite, não é? A malta vai já dizer, pronto, lá está, é o maluquinho dos Hondas, não é? E o João tem um Honda, então... Epá, mas acho que é sempre engraçado poder também, não é? Partilhar com todos aqui os que nos veem ondas que fizeram história e que também estão muito, muito bem tratados, pelo que já me deste a conhecer. Por isso mesmo, meu amigo, epá, queria-te agradecer, desejar-te um excelente fim de semana, a ti e a todos vocês que nos estão aqui a ver. Malta, não se esqueçam, tenham atenção agora às regrazinhas, confinem-se, epá, vão jogar, vão ver filmes, vão dar amor, vão fazer o que quiserem. Tenham atenção à coisa, que é para a gente ver-se em breve. Já podemos andar aí todos a circular à vontade e entre conselhos e fazer os encontros e os jantares de Natal que toda a gente está a sentir falta, porque era típico e normal, não é? Em nós. Amigo, em breve espero ver-te. Epá, em Europa, da Race Plus Portugal, estamos aqui. Vocês são todos amazing. João Ferreira, tu também és amazing. Pá, muito obrigado pelo carinho. E em breve cá estaremos outra vez. Malta, para a semana que vem tenho uma surpresa, já sabem. Vão estando atentos. Não vou já aqui desbravar ou desvendar o que é. Espero que gostem. Eu vou gostar certamente, como tenho gostado nisto tudo. João Ferreira, também convido, não é? Se puderes assistir. E a malta toda que está aí desse lado, já sabem, pá, vão vendo, vão dando o vosso amor, dúvidas, questões que surjam, falem comigo, mandem PM também para o João, seja relacionado com a página, seja relacionado com o Panda, falem, acima de tudo falem, perguntem, que a malta está aqui para ajudar e para partilhar. Mais uma vez, amigo, muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Continuação. Foi espetacular. Tchau, boa noite. Grande abraço e um bom fim de semana. Vocês... Obrigado. Obrigado. Obrigado.